pessoal, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal ESTJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Vamos para mais um vídeo. E esse vídeo é porque eu fiz um desafio no último vídeo, me responderam, então esse vídeo é uma, uma resposta, eu acho. Mas enfim, antes da gente começar, né, vocês já viram, né, qual é o título do vídeo. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas, especialmente se você conhece alguém que está estudando com as testemunhas de Jeová, né? Então, no último vídeo aqui do canal, né, a gente analisou o broadcasting, a primeira parte, e aí eu falei assim, nossa, eu já fiz vários estudos, já dirigi vários estudos, e eu não lembro de ver em nenhuma publicação de estudo eles falando sobre a desassociação. E aí eu falei, por favor, se alguém souber, me fale aí se isso está na publicação atual de estudo. E está, sim, está, minha gente, né, nesse livro que eles usam agora para doutrinar as pessoas, chamado Seja Feliz para Sempre. Esse livro, eu não sei desde quando eles começaram a usar esse livro, mas eu já tenho um tempinho que eu vejo essa capa quando as TJs, né, estão pregando nos lugares e tal, com os carrinhos. Mas então, sim, está lá. Existe esse aviso para o estudante do que é, né, a desassociação, o que vai acontecer, etc, etc. Só que existem alguns problemas, né? E aí a gente vai analisar aqui, porque sempre com a torre de vigia, né, eles dão tipo eles avisam sem avisar as coisas, entende? Quando eles falaram, por exemplo, da questão, né, de que o fim estava vindo, quando começou a pandemia, né? Eles não disseram, o Armagedon já está chegando, mas eles disseram, em vários discursos, eles deram a entender que o fim já estava próximo, né? Por causa dos eventos que a gente estava vendo. Mas, enfim, eles sempre dizem sem dizer, avisam sem avisar. O primeiro problema que eu encontrei com essa questão da desassociação e tal, é onde está localizado, onde é que essa seção, onde é que esse estudo está localizado nesse livro, tá? Então, eles têm esse livro aí, que é dividido em 4 blocos, né? E tem um bloco extra, que é quadros para ler a Bíblia, enfim. E dentro de cada parte, eles têm mais ou menos, eu tô olhando aqui, mais ou menos umas 12 lições, mais ou menos, em cada bloco. E essa questão do que acontece se você cometer um pecado grave, né, assim que tá nomeado aqui, e se eu cometer um pecado grave, já é a lição 57, já tá no último bloco, no bloco 4. E aí, eu lembro, né, que alguém até comentou, a quem me respondeu, né? Falou, sim, é verdade, só que quando eles colocam isso aí, já é bem no final do livro. E quando um estudante chega, né, a esse ponto aí, muito provavelmente, ele já está bem doutrinado, tá? A gente tem que lembrar que as seitas, elas funcionam pegando as pessoas, elas não chegam mostrando exatamente como é que funcionam as coisas lá. Muita gente só vai descobrir, né, os impactos quando já está bem doutrinada, quando já conseguiram pegar aquela pessoa. Então, eles, né, colocaram isso aqui bem lá no final. E vamos ver o que é que eles dizem aqui, como é que eles vão pintar a questão da desassociação. Vamos lá, eu vou lendo com vocês e vou comentando, tá bom? Mesmo que você ame profundamente a Jeová e se esforce para fazer a vontade dele, de vez em quando você vai cometer erros. Mas alguns erros são mais graves do que outros. Se você cometer um pecado grave, lembre-se que Jeová ainda ama você. Ele quer te perdoar e te ajudar. Então, olha aí, né? Aquela coisa de, Jeová te ama, mas ele vai te ajudar se você, né, cometer um pecado. E aí, continua aqui. O que temos de fazer para Jeová nos perdoar? A pessoa que ama Jeová fica muito triste quando vê que cometeu um pecado grave.
Ai, gente, sinceramente, desculpa, tá? Mas a promessa que Jeová fez para seu povo dá muito consolo. Embora os seus pecados sejam como escarlate, serão tornados brancos como a neve. Se nós nos arrependemos de coração, Jeová vai nos perdoar. Como mostramos arrependimento? Se estivermos arrependidos de verdade, nós vamos parar de fazer o que é errado e implorar o perdão de Jeová. Daí, vamos fazer o máximo para mudar os pensamentos ou os hábitos errados que nos levaram a pecar. Além disso, vamos tentar viver de acordo com o que Jeová diz que é certo. Então, assim, né, quando eles falam aqui pecado, gente, eles estão falando de qualquer coisa, tá? De você fumar um cigarro até você, não sei, jogar na loteria, tá? Ou, geralmente, o pecado envolve pecados sexuais, não é, minha gente? Porque, né, a galera vive numa repressão sexual lascada lá dentro, então é óbvio que a maioria das coisas, né, a maioria dos pecados, dos erros graves e tal, vão estar relacionados com isso, mas nem sempre, tá? Tem outros casos aí, mas vamos continuar aqui. O ponto número 2 diz o seguinte: como Jeová usa os anciãos para nos ajudar quando pecamos? Aí começa, né? Porque, veja bem, primeiro, nesse artigo começa assim de forma bem branda, né? Olha, é só você se arrepender que Jeová vai te perdoar. Então, ele não diz diretamente, né, o que é que você precisa fazer para Jeová te perdoar, porque podia ser só uma coisa entre você e Jeová também, né? Olha, eu fiz isso, me desculpa, não vou fazer mais e acabou. Mas não, entram já aqui os anciãos, olha como eles colocam isso embaixo, né? É que nem uma lasanha, são várias camadas que eles vão colocando, mas em cima você só vê, né, a última camada, mas tem mais coisa ali. Lembrando, né, que o estudante já está bem doutrinado quando ele chega nesse ponto aqui, né? Se for um estudante que realmente esteja levando as coisas a sério, porque às vezes tem gente que estuda um livro inteiro também e não muda, né? Não quer ser testemunho de Jeová, às vezes a pessoa gosta só de conversar e tal. Mas enfim, mas o estudante que está levando a sério isso daí, gente, ele chega nesse ponto aqui, ele já está super doutrinado, isso aqui vai fazer super sentido para ele, que ele tem que falar com os anciãos quando ele cometer um pecado grave. E aí vamos continuar. Se cometermos um pecado grave, Jeová diz para chamarmos os anciãos da congregação. Aí manda ler Tiago 5, 14 e 15, né? Enfim, os anciãos amam a Jeová e as ovelhas dele. Eles usam o conhecimento que tem na Bíblia para nos ajudar a voltar a ter uma forte amizade com Jeová. Como os anciãos nos ajudam se cometemos um pecado grave? 2 ou 3 anciãos vão usar a Bíblia para nos mostrar por que o que fizemos é errado. Eles também vão nos dar sugestões e conselhos para nos ajudar a não pecar de novo. Eles talvez achem melhor não participarmos de algumas atividades da congregação por um tempo, até nos recuperarmos espiritualmente. Mas, e se alguém cometer um pecado grave e não se arrepender? Né? Agora sim. Nesse caso, os anciãos vão desassociar a pessoa para que ela não seja uma má influência para outros na congregação. Então, gente, por onde que a gente começa aqui, né? Por onde? Então, assim, que coisa horrível. Você tem que chegar e confessar, né, para 2 ou 3 anciãos. Então, como eu falei, a maioria dos pecados vão envolver questões sexuais. Então, você imagina, por exemplo, uma mulher indo para uma sala conversando com 3 homens, né, que ela conhece, que ela continua vendo, ela vai continuar vendo eles nas reuniões, em todos os lugares, nas assembleias e tal, né? E você tem que chegar ali e confessar o que você fez. Eles fazem perguntas muito indiscretas, gente. A minha comissão judicativa foi, na verdade, o meu primeiro gatilho para poder sair daquele lugar, sabe? Depois da minha comissão judicativa, a minha comissão judicativa, aliás, foi a última vez que eu pisei no Salão do Reino, porque depois dali, gente, eu falei, não, eu não posso continuar, tá muito sinistro, sabe? Porque você se sente, tem que contar e eles perguntam se você usou camisinha, coisas desse tipo, entendeu? Totalmente desnecessárias. Porque, né, eles recebem esse poder, porque o livro dos anciãos não diz, por exemplo, o que você deve ou o que não deve perguntar. Fica meio que a critério
né, do que o ancião vai decidir. Inclusive, eu fiz uma análise desse vídeo com o Marcos, né, do canal AJW Freeman. Se vocês procurarem aí, vai aparecer. A gente falou um pouco mais sobre esse livro, especialmente da perspectiva de alguém que foi ancião, como o Marcos, né? Aí vem aqui, né? Número 3. Confessar o erro nos ajuda. Quando pecamos, magoamos a Jeová, né? E aí já vou interromper aqui. Que tipo de Deus, né, tão narcisista, tão sensível, que está se preocupando com o que um ser ridículo, minúsculo está fazendo, gente? Sabe? Porque é impressionante. Porque, veja bem, o universo é enorme, né? A gente não tem nem como mensurar o tamanho do universo. E olha que a gente nem conseguiu descobrir o universo inteiro ainda, tá? Então, você imagina se o universo é desse tamanho, e para quem acredita, né, que Deus criou o universo, então Deus é maior ainda, mais poderoso ainda que o universo, ele vai estar preocupado com que um ser que é menor do que uma formiga está fazendo. Tem que ser realmente muito egoísta, muito narcisista para se importar, né? Eu acho, tá? Se você acredita em Deus, e de novo, eu não tô aqui querendo ofender a fé de ninguém, mas eu acho esse negócio de dizer, quando você peca, você magoa Deus, gente, sinceramente. Não dá, né? Sem condições. Por isso, precisamos confessar o erro para ele. Leiam Salmos 32, de 1 a 5. Depois conversem sobre o ponto a seguir. Você vê que eles já dão as instruções ali certinha para a pessoa, né? E aí diz confessar o erro para ele. Por que não pode confessar só para Jeová? Por que tem que ir para os anciãos, né? Em vez de tentar esconder o que fizemos, por que é melhor confessar nossos pecados para Jeová? Além de confessar nossos pecados para Jeová, vamos nos sentir melhor se pedirmos a ajuda dos anciãos. Assistam ao vídeo, depois conversem sobre o ponto a seguir. No vídeo, os anciãos ajudaram Kenon a voltar para Jeová. E aí eles mandam, né, a pessoa assistir um vídeo. Eu fui criado, na verdade, e meus pais me deram um ótimo exemplo. Isso me incentivou a fazer mais para Jeová desde pequeno. Eu me batizei quando era adolescente e pouco tempo depois saí de pioneiro regular. Mas comecei a andar com más companhias, dentro da congregação e depois lá fora, no mundo. Era só festa e bebida. Eu levava uma vida dupla. Não dava para continuar com aquela vida e ficar morando com os meus pais que serviam a Jeová. Por isso, eu decidi sair de casa para mergulhar de vez no mundo e fazer o que eu queria. Como não tinha mais nada me segurando, eu continuei naquela vida de festa e bebida. Também comecei a usar drogas e a ter uma vida imoral. As pessoas no mundo trabalham a semana toda para no final de semana cair na farra. E era isso que a gente fazia. Mas aí eu vi que essa vida não me levaria a lugar nenhum. Depois de um tempo, eu perdi o emprego e estava ficando sem dinheiro. Perdi minha carteira de motorista e fui despejado, porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu não estava feliz. Eu vi que aquele não era o caminho para a felicidade. Lembrei da época mais feliz da minha vida. Foi quando eu servia a Jeová por tempo integral. Eu queria isso de volta. Então, eu abri meu coração para Jeová, pedindo para voltar para Ele. Eu sabia por experiência própria que quando quebramos um osso, a gente precisa procurar um médico. Só ele sabe exatamente como resolver esse tipo de problema. Da mesma forma, os anciãos sabem usar a Bíblia para ajudar alguém a recuperar a amizade com Jeová, e eu sabia que tinha que procurar eles. Então eu fiz isso, porque eu queria voltar para Jeová. Eu nem tinha mais roupa social, por isso fui no salão do reino de calça jeans e camiseta. E meus pais nem sabiam que eu ia na reunião, mas fui mesmo assim. Quando eu falei com os anciãos, eles foram muito amorosos e pacientes comigo. Eu aprendi que a disciplina de Jeová é o melhor pra gente. É verdade que no começo pode doer um pouco, mas se a gente ouvir e aplicar o conselho de Jeová, só vamos ter bons resultados. Voltar para Jeová foi a melhor coisa que eu fiz.
Jeová me abençoou com a felicidade que eu procurava e muito mais. Tenho privilégios que eu nunca nem sonhei. A disciplina de Jeová me mostrou a maior qualidade dele, o amor, e agora sou feliz. Gente! Desculpa. É porque é sempre a mesma coisa, né? É a pessoa que saiu da organização, que se envolveu com pessoas, com más companhias, que começou a usar drogas, que começou a fazer um monte de coisa errada, começou a fazer um monte de merda. Aí depois volta pra organização com o rabinho entre as pernas, né? É por isso que quando a gente fala, por exemplo, com um parente que ainda é um amigo, sei lá, que ainda é testemunha de Jeová, eles não acreditam, por exemplo, que nós possamos estar verdadeiramente felizes, porque a ideia que eles têm das pessoas do mundo e das testemunhas de Jeová que saem da organização é essa, né? Que todo mundo se envolve com coisa errada, porque ele falou, não, as pessoas do mundo trabalham a semana inteira para cair na festa no fim de semana. E daí? E daí? Você trabalha a semana inteira, você não tem direito nem se divertir no fim de semana, né? Como se fosse pecado. Porque o seu tempo tem que estar sendo dedicado para a organização. Aí eles perguntam, né? Como os anciãos ajudaram Kenon a voltar para Jeová? Então eles vão esperar que o estudante diga, ele, né, disciplinaram ele com amor, etc, etc. Enfim, né, algo do tipo. Precisamos ser honestos com os anciãos. Eles estão ali para nos ajudar. Leia Tiago 5,16, depois conversem sobre o ponto a seguir. Por que é mais fácil para os anciãos nos ajudarem quando somos honestos com eles? Isso aqui, gente, na verdade, o que acontece é que eles têm, dentro de uma seita, é normal existir o controle de informação, tá? Eu sempre menciono esse vídeo aqui, pessoal, mas se você quiser entender um pouco mais de seita, assistam os vídeos que eu fiz sobre o modelo BITE, tá? Ele ajuda a entender mais se você está num grupo de autocontrole ou não. Então, quando você está em uma seita, eles retêm informações suas que podem te constranger. Por exemplo, na cientologia, né, eles têm aquele aparelhinho lá que a pessoa faz o negócio para medir. Eu nem sei direito o que é que eles medem, já esqueci o nome. Mas tem esse aparelhinho que a pessoa segura e eles vão fazendo perguntas. E nessas perguntas, eles vão descobrindo os segredos íntimos das pessoas. Entendeu? E aí, quanto mais você conhece coisas sobre aquela pessoa, mais você tem como manipulá-las. Naquela seita Nexium, eles, né, pediam as mulheres para assinar, né, um papel, sei lá, eles inventavam a coisa mais absurda que possa ter acontecido na família dela, um segredo bem absurdo, e fazia as mulheres assinarem. E elas estavam dentro de uma seita e elas assinaram, né? Mas enfim, sempre existe esse controle da informação. E aí, eles precisam ter esse controle também para poder te vigiar, para poder te, sabe, para poder te trazer ali na rédea curta, tá? Porque é isso que eles querem ter com essa informação. Não é para te ajudar. Os anciãos podem até acreditar que é por isso, porque eles também estão doutrinados, mas o objetivo é esse, tanto que eles fazem um cartãozinho, né, com as informações da pessoa, de toda a testemunha de Jeová, e aí ali diz, né, se a pessoa já foi desassociada, por que foi desassociada, etc, etc. Tem todo o histórico ali. Aí vem o ponto número 4. A desassociação é uma ajuda de Jeová. Observe que sobre a desassociação já está lá embaixo, né? Já está no último ponto, porque é preciso, como eu falei, que nem a lasanha, né? É preciso ir levando lentamente a pessoa para o... como é que se diz? Para o entendimento daquilo, sabe? É preciso ir levando a pessoa para ela lentamente ir aceitando os pontos, né? Observa que primeiro você tem que se arrepender contra Jeová. Depois você tem que conversar com os anciãos. E aí pode acontecer que você seja desassociado, né?
que é o mesmo que ser, não sei, excomungado, vamos dizer assim, dentro das TJs, né? Só que lá, esse negócio de desassociar pode realmente tirar a sua família de você, pode, sabe, tirar todo o seu ambiente, porque você tem que ter amigos TJs, todo mundo tem que ser do mundo TJ. Aí eles continuam ali. Se uma pessoa cometer um pecado grave e se recusar a fazer o que Jeová diz que é certo, lembre que Jeová aqui é a organização, é o corpo governante. Ela não pode mais fazer parte da congregação. Essa pessoa é desassociada e nós não falamos nem temos mais contato com ela. Leia 1 Coríntios 5, 6 e 11, depois 2 João 9 a 11. Depois converse sobre o ponto a seguir. O fermento faz crescer a massa toda. Como ter contato com um pecador que não se arrepende pode influenciar toda a congregação. Então, eles falam isso, né? Comparam a pessoa com fermento, né? Um pouco de fermento levé da massa inteira. Então, essa pessoa tem que ser expulsa. Mas, de novo, o objetivo é fazer voltar para a organização. Tanto que na sequência eles dizem aqui, né? Muitos que foram desassociados, mais tarde voltaram para a congregação. Isso porque a disciplina, apesar de ter sido dolorosa, fez com que eles caíssem em si. Assista ao vídeo, tá? Eu vou mostrar o vídeo na sequência, é um vídeo já super conhecido por todos, eu acho, né? Que é um pai e uma mãe ostracizando a filha porque ela foi desassociada. Depois converse sobre os pontos a seguir. No vídeo, como ser desassociada ajudou Sônia. Como a desassociação honra o nome de Jeová, mostra que Jeová é justo e amoroso. Então, isso aqui é vendido como, né, uma coisa boa, como uma coisa, sabe, é amor da parte de Jeová, né? Ele vai te punir, mas é amoroso da parte dele. Não tem nada melhor do que estar com a minha família e meus amigos. E é tão bom ficar junto com os irmãos da congregação. Hoje eu e meus filhos somos muito felizes. Mas nem sempre foi assim. Meus pais eram missionários quando minha mãe ficou grávida de mim. Eles eram muito zelosos. E todo mundo achava que eu seria igual. E eu fui por um tempo. Quando eu era criança, todos me viam como exemplo. É claro que eu me sentia bem com isso. Mas ao mesmo tempo, a pressão era muito grande. Era como se todo mundo estivesse me vigiando. E eu tivesse que ser perfeita. Na adolescência, eu me sentia dividida. Eu gostava da verdade, mas eu queria mais liberdade. Eu nunca contei isso pra ninguém. Eu fingia que estava tudo bem, mas era só pra manter as aparências. Eu queria ser como os outros jovens e não ter que seguir tantas regras. E se eles aprendessem a verdade mais tarde, pelo menos já tinham aproveitado um pouco as coisas do mundo. Alô? Eu achei que as coisas fossem melhorar depois que eu saísse da escola. Combinado. Só que no trabalho, eu conheci o Eric. Essa é uma das coisas que eu mais gosto. Ele me entendia. É. Ele fazia eu me sentir alguém especial. E eu amava ele. Tome cuidado. Tenha cuidado. Amava mesmo. Agora, eu tinha a liberdade que eu queria. Pela primeira vez na vida, eu podia fazer o que eu queria. Não demorou muito e começamos a ir mais longe. No começo, eu me sentia culpada. Mas com o tempo, isso parecia ser uma coisa normal entre duas pessoas que se amam. Eu abriria mão de qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. Hoje, eu vejo que a culpa não foi dos meus pais. Eles fizeram tudo como Jeová queria. O problema era que eu não odiava o que era mal. E por isso, não via nada de errado com as minhas decisões. O resultado foi que eu acabei fazendo algumas coisas que mais tarde me arrependi. Por fim, eu fui desassociada. Sônia Erickson foi desassociada. Isso acabou com a minha família. Dando continuidade à nossa reunião, vamos considerar o artigo sobre como nos manter leais a Jeová. Mais tarde, meu pai explicou que eu não podia continuar morando com eles, já que eu não queria mudar o meu estilo de vida. Ele disse que eu estava sendo uma má influência para os meus irmãos mais novos. Pode deixar, eu vou embora. Eu queria fazer as coisas do meu jeito.
Naquele dia, eu só conseguia pensar no Eric. Eu não tava nem aí para a dor que meus pais estavam sentindo. Eles ficaram arrasados, desapontados. Mas eu não me importava com isso. Na verdade, eu culpei meus pais por tudo aquilo. Eu cheguei ao ponto de culpar a Jeová. Minha família sentiu muito a minha falta, mesmo depois de tudo que eu tinha feito. Eu fiquei desassociada por muitos anos. Como eles conseguiram continuar leais a Jeová? O que ajudou foi o relato bíblico de Arão. Quando o próprio Jeová julgou 2 filhos de Arão e condenou eles à morte, Jeová pediu que Arão e a família dele não lamentassem essa decisão. O objetivo era mostrar à nação que eles apoiavam o julgamento de Jeová. Meus pais viram que eles tinham que ser leais, como Arão. Eles me amavam e queriam que eu voltasse para Jeová. Eu até tentei falar com eles. Eu só queria conversar um pouquinho e ouvir a voz deles. Eu sentia muita falta da minha família. Eles até pensaram em ligar para mim. Mas eles sabiam que qualquer associação comigo, por menor que fosse, só para saber como eu tava, já seria o suficiente para mim. Se eles tivessem feito isso, eu talvez tivesse pensado que não era tão importante assim voltar para Jeová. Eu fiquei desassociada por mais de 15 anos. Nesse meio tempo, eu tive 2 filhos, e com o passar dos anos, comecei a pensar no futuro deles. A minha vontade de voltar para Jeová foi ficando cada vez maior, mas eu não me sentia digna. Daí um dia 2 anciãos passaram em casa e bondosamente me lembraram que Jeová queria que eu voltasse para ele. Eles leram Salmo 86:5, que diz que Jeová está pronto a perdoar. Fiquei pensando nesse texto o dia inteiro. Jeová está pronto a perdoar. Então, depois de muitos anos, eu decidi ir numa reunião. E para agradar a Jeová, precisamos fazer o que foi necessário para corrigir os nossos erros. Eu percebi o quanto eu tinha me afastado de Jeová. Eu decidi fazer o que era necessário para voltar. Quase um ano depois, foi dado o anúncio de que eu tinha sido readmitida. Sônia Erickson foi readmitida como testemunha de Jeová. Eu fiquei muito feliz. Os irmãos me receberam de braços abertos. Foi muito bom estar junto de novo com a minha família e voltar para Jeová. Eu estava no lugar certo, no lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Mas, quando eu tô sozinha, ainda me pergunto se Jeová me perdoou mesmo. Uma vez eu fiquei tão angustiada que precisei chamar meu pai. Eu senti um alívio tão grande quando ele leu Isaías 1:18. Lá, Jeová diz que nossos pecados, que são como pano escarlate ou carmesim, podem ficar brancos como a neve. Depois ele me lembrou do relato de Manassés. Manassés ofendeu a Jeová, fez em grande escala o que era mal aos olhos dele. Ele praticou religião falsa e chegou ao ponto de sacrificar seus filhos. Depois de um tempo, Manassés ficou muito arrependido. E Jeová o perdoou. Esse relato da Bíblia mexeu muito comigo. Agora, eu tenho que me perdoar. Se Jeová perdoou os pecados horríveis de Manassés, com certeza ele também me perdoou. Como é bom saber que Jeová quer muito nos perdoar, não importa quais sejam os nossos pecados. Hoje, eu sou feliz de verdade. Segura o meu pudo! Segura o meu pudo! O que é? Então esse vídeo aí, como eu falei, né? Acho que todo mundo já viu e, assim, é um absurdo eles mostrarem isso como uma coisa boa, sabe? Tipo, mesmo que seu filho esteja desassociado, não atenda. E olha que eles dizem que o contato familiar deve continuar. Como é que o contato familiar continua se a menina liga e eles não atendem? Então, olha já a mentira aí, né? Você que por acaso está estudando com as testemunhas de Jeová, nesse próprio vídeo eles estão dizendo. É por causa de coisas como essa que, por exemplo, meu pai basicamente não fala comigo. Se eu não escrever perguntando como ele tá, ele não fala mais comigo. Porque eles têm que fazer isso, porque tem que seguir essa coisa que o corpo governante ordena, porque, segundo eles estão, né, realmente fazendo uma coisa boa para a filha deles, né, nesse vídeo. E aí o ponto número 5. Jeová perdoa quando nos arrependemos. Jesus usou uma ilustração que nos ajuda a entender como Jeová se sente quando uma pessoa se arrepende. Leia Lucas 15, de 1 a 7. Depois converse sobre o ponto a seguir. O que esse texto nos ensina sobre Jeová? Leia Ezequiel 33, 11. Depois converse sobre o ponto a seguir. O que é importante fazer para provar que realmente nos arrependemos? Né? Então, o que vai ser preciso provar? Né? Porque lá
quando você é desassociado ou dissociado e resolve que quer voltar, né? Você tem que fazer vários passos, tem que assistir às reuniões, né? Tem que mostrar que está levando uma vida pura, limpa, diante, né, de Jeová. Então, assim, gente, é uma humilhação terrível, tá? É uma humilhação terrível e às vezes a pessoa tá fazendo tudo certinho, né? Tudo que, sabe, tem que ser feito e ainda assim não consegue voltar, né? Às vezes umas pessoas voltam rápido porque são queridinhos, né, na congregação ou coisa do tipo. Mas às vezes acontece também, porque é uma humilhação. Você tem que fazer muita coisa para provar que você é digno de estar ali. Para ganhar o privilégio, né, gente? Privilégio de quê? Limpar o salão, privilégio de limpar o salão de assembleia, de construir para a organização, privilégio de ser pioneiro para recrutar mais pessoas, né? Pioneiro de ser ancião para ajudar a administrar ali as coisas localmente, né? Mesmo que o salão nem pertença mais às congregações, tá? Porque antigamente os salões pertenciam às congregações, agora os salões pertencem, à organização. Então, parabéns para você aí que está, né, realmente mostrando que você quer servir a Jeová e que você quer, né, minha gente, contribuir aí mais e mais para essa organização maravilhosa que está aqui ensinando coisas que violam os direitos humanos como se fossem boas, né? Porque é para te ajudar a voltar para a organização. Mas muito bem, minha gente, vão ficando por aqui. Eu fiquei assim com esse negócio, gente, que é nojento, sabe? É nojento se você parar para pensar. Mas enfim, né? Domingo sai vídeo novo, sai a análise da parte 2 do broadcasting de março de 2023. Vamos ver. Ah, e outra coisa, eu me enganei, tá? O vídeo novo do Pedrinho e da Sofia não está na parte 2 do broadcasting. Eu vou fazer um vídeo sobre ele, tá? Então, aguardem aí, porque é um vídeo bem bostético também. Como sempre, né? Doutrinação infantil é uma merda. Mas então, vão ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau!